Ele apareceu. Agora acho que estou compartilhando, né? Sim, prof, mas a gente está vendo a sua tela inteira, não só a apresentação, a gente vê a página do PowerPoint. A página do PowerPoint, mas eu coloquei. Mesmo agora? Continuou lá. Continuou na primeira página, na capa, com o PowerPoint aberto. Com o PowerPoint aberto. Deu certo? Funciona agora? Não. Eu vou... Ele está... Deixa eu fechar aqui, então. Sim, agora e vai você dar põe, certo. você coloca. Sim. Porque o meu não está, simplesmente o computador hoje resolveu. Tá? Então... Pronto, estão vendo a minha tela? Sim, mas só agora. Agora está correto. Agora está correto. Bom, então, pode passar para a próxima, Mariana, que eu já comecei. Então, nós vamos discutir basicamente o objetivo da disciplina, um pouquinho do histórico, né? Os números, o que a gente já trouxe até agora, o que a gente conseguiu, a estrutura e alguma discussão sobre a avaliação dos nossos alunos. Em qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem interromper e fazer alguma pergunta. Agora, a apresentação a gente fez de maneira que ela fosse mais orgânica, assim, para passar aquilo que realmente estava precisando. Então, talvez seja mais interessante esperar até o final para poder tirar, né? De repente, a dúvida está na próxima. Então, qual é o objetivo dessa disciplina? Essa disciplina tem o objetivo de discutir e encaminhar metodologicamente, ela é uma disciplina metodológica, tá? As diversas etapas do processo preparatório para a realização do estágio de doutorado sanduíche no exterior. Então, instrumentalizando o doutorando para realizá-lo. Várias vezes o que surge nesse processo é as pessoas dizendo assim, mas será que precisa fazer uma disciplina para fazer isso? As pessoas não fizeram disciplina e também conseguiram fazer. Sim, com certeza. Com certeza, ela é uma disciplina única, né, até onde nós sabemos, no país, mas ela tem ajudado bastante as pessoas, e depois vocês vão ver como a gente organiza tudo. É obrigatório fazer uma disciplina como essa para fazer doutorado de sanduíche? Claro que não. Mas o objetivo é ajudar, auxiliar e, especialmente, ajudar na discussão metodológica deste aluno neste processo de fazer doutorado e de fazer um estágio de doutorado no exterior. Então, a nossa ementa é a discussão sobre o processo metodológico preparatório para a realização de doutorado sanduíche no exterior. Se você vê de onde vem essa disciplina, né? O que essa disciplina, qual é a história, um pouquinho da história dela. Tá? Eu sou nutricionista, eu me formei em 1984, e no início da década de 90, eu saí para fazer mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado aqui na UFSC, mesmo eu entrei na UFSC como professora em 1986, e eu saí para fazer mestrado e doutorado, né? Eu sou do tempo que a gente entrava só com graduação, fiz mestrado e doutorado, os dois em 5 anos, aqui na engenharia de produção, e fiz um doutorado de sanduíche, na época em Paris, na França. Eu fui para a França numa época em que talvez a maioria de vocês não fosse nascido, tá? E que
A situação que a gente tinha em termos de comunicação, não existia ainda internet, a UFSC só tinha um fax que ficava na reitoria, que era a comunicação mais rápida que a gente tinha na época. Então, era uma outra época, século passado. E quando eu voltei, as pessoas, eu ajudei muitas pessoas a irem, muitos colegas a irem, depois eu fiz 2 pós-doutorados, um em 2003 e um em 2013, um na França e um na Inglaterra. Também ajudei muito as pessoas. Quando eu voltei do meu segundo pós-doutorado na Inglaterra, eu resolvi montar a disciplina, porque eu vi que eu repetia sempre as mesmas coisas, que eu tinha um caminho já que eu explicava para as pessoas, e resolvi montar como uma disciplina mesmo. Então, nesse sentido de montá-la como uma disciplina desse processo metodológico, pode passar o resto, por favor, tá? Como é que a disciplina funcionou? A primeira turma foi em 2013, logo que eu voltei em setembro de 2013 do pós-doutorado na Inglaterra, de outubro a dezembro de 2013, a disciplina foi ministrada de forma concentrada para os seus primeiros alunos. Tá? Depois disso, a partir de 2014, no começo a gente tinha só para alunos de doutorado em nutrição. A partir de 2014 começaram a entrar alunos de outros cursos da UFSC também, que não fossem nutrição, era uma disciplina presencial. A disciplina, ela não foi, por questões de saúde minhas, ela não foi oferecida em 2016 e em 2022. Quando 2020, que começou a pandemia, ela foi oferecida pela primeira vez de forma remota, tá, para qualquer área e qualquer universidade do país. E a partir disso, a disciplina teve, depois vocês vão ver nos números, né, a disciplina teve bem mais alunos, ela foi se integrando e sendo divulgada de uma maneira diferente. E este ano de 2024, nós estamos oferecendo a nossa 10ª turma. Pode passar, Mariana, por favor. Considerando o número de alunos, a disciplina já atendeu 191 alunos. Nós já tivemos turmas de 2 alunos até 73 alunos no ano passado. Então, vocês vejam, a partir do advento da pandemia, do acontecimento que foi a pandemia de Covid-19, eu acho que muita gente teve que repensar as suas certezas e os seus fazeres. Eu fui uma dessas pessoas, eu nunca tinha dado aula online, nunca tinha trabalhado com ensino à distância. A Kalina está dizendo que tem gente esperando autorização para entrar. Mariana. Eu vou ver se eu consigo compartilhar, Rosana, de outra forma. Ou então, passa para a Laura, que a Laura compartilha. Que eu tenho que aceitar as pessoas, né? Laura, se você puder, você poderia, a Mariana te passa a apresentação e você Claro. coloca? Vejam se vai ficar em tela cheia. Não. Agora, ficou? Não. Não. Então eu vou passar para a Laura. Tá, fica melhor. Bom, mas o que aconteceu? Na época da pandemia, nós tivemos que repensar várias coisas, fizemos uma divulgação da disciplina e tivemos alunos, muitos alunos da UFSC, muitos alunos de fora, e a disciplina foi sendo oferecida, foi aumentando o número de alunos, e em 2022, como eu disse, eu tive um problema de saúde, eu tive Covid, fiquei com névoa mental, em 2022 eu não tinha condições de dar disciplina. Eu não sei se a disciplina ficou acumulada durante um ano, não sei, nós não sabemos se foi pelo tipo de divulgação que a gente fez no ano passado, se foi pelo fato de que tinha o projeto CapSprint, que acabaria o ano passado, e tinha muita gente, muita vaga de doutorado de sanduíche e muito pouca gente fazendo no país inteiro. O ano passado nós tivemos
80 pessoas matriculadas e 73 pessoas que cumpriram a disciplina até o final. Então, foi um desafio muito grande para nós, né? A gente conseguiu dar conta, mas foi bem desafiador. Este ano nós já voltamos, nós estamos com 25 alunos, estamos já num esquema mais dentro da nossa média de alunos. Mas a gente tem condições de atender mais gente, como o ano passado o fizemos. Deu certo, Laura? Já para... Ainda não recebi. Eu mandei já, deve estar indo, Laura. Vocês desculpem que A hoje... viagem não é longa, mas às vezes... Às vezes se perde. E vocês vão ver dentro, agora, o desafio que nós estamos enfrentando nesse momento, para essa semana de internacionalização. Nós tentamos fazer contato com todas as pessoas que já fizeram a disciplina. Então, nós temos 168 pessoas de turmas anteriores. Essas pessoas todas foram contatadas, algumas responderam, outras não. As que não responderam, nós consultamos os currículos Lattes de todas essas pessoas para tentarmos ter uma ideia de quantas pessoas dessas que passaram pela disciplina conseguiram fazer o doutorado de sanduíche e onde que elas fizeram. E várias pessoas se manifestaram, né, sobre a importância da disciplina na sua história, certo? Ainda não deu, Laura? Ainda não chegou? Estou compartilhando, professora. Tá. Já vai dar. Então, várias pessoas, então, se manifestaram, e com isso, para nós também foi muito bom, porque nós fizemos uma avaliação. Laura, pode passar? Eu acho que nós estávamos no 4º slide. A disciplina, Marcelo, a disciplina está sendo oferecida. A disciplina começa em agosto de cada ano, né? É uma disciplina de 2º semestre, porque o nosso programa de pós-graduação, a entrada dele é em agosto, é uma entrada anual em agosto, e essa é uma disciplina de 1º semestre no nosso programa. Então, aqui vocês veem os números das pessoas que fizeram. Laura, ficou super pequenininho. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa. Por alguma razão ficou super pequeno. Eu vou abrir aqui no meu outro para poder acompanhar. Tá. Tá, então nós temos que nós conseguimos informação dos 168 aptos até a turma do ano passado. Nós temos 35 pessoas que realizaram o doutorado de sanduíche no exterior, tá? Que dá 21% da turma. Então, de cada 5 pessoas que fizeram a disciplina nesses 10 anos, uma, né, mais ou menos, fez o doutorado de sanduíche. Conseguiu fazer. Pode passar, Laura, o próximo? E... Laura, só é porque ela tem entradas aí, tá? Não dá porque está em PDF, Rosana. Mas eu sei os países de cor, posso falar. Não tá assim ideal, né? Porque precisava da entrada, mas enfim. Sei, mas enfim. Dá para visualizar. Nós temos o trabalho em 15 países, tá? A nossa, aqui do lado, as pessoas que foram... O país que teve 7 pessoas foi Portugal. Depois, os países que estão em laranja, teve 4 pessoas cada um. Então, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Espanha, tiveram 4 pessoas cada um. Nas Américas, tivemos Uruguai, México, Estados Unidos e Canadá. Na Europa, Inglaterra, Irlanda do Norte, Portugal, Espanha, França, Itália, Hungria, Holanda e Dinamarca, e Austrália e Nova Zelândia na Oceania.
certo? Não tivemos nenhuma pessoa que foi para a Ásia, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. O ano passado, nós tínhamos um aluno que estava indo fazer uma cotutela no Japão, mas não achei nada, não posso afirmar que se foi ou não foi, porque não achei nada no currículo Lattes dele. Tá? Pode passar, Laura, por favor. Em termos de números, tá? Dos alunos que nós já tivemos, nós tivemos alunos de 14 estados e 5 regiões do Brasil. Normalmente, todas as turmas nós temos alunos lá de cima, do norte, sempre tem alguém do norte até o extremo sul. Nós temos sempre alunos do Nordeste, sempre alunos do Centro-Oeste, tá? Se vocês veem a mesma coisa, a maioria dos alunos que nós atendemos é da UFSC, né? Foi da UFSC. O primeiro de Rondônia, eu não sei se vai ser o primeiro, porque nós já tivemos... sim. O primeiro de Rondônia. Nós tínhamos uma pessoa de Rondônia, mas estudava em Belém do Pará. É isso que eu estava me lembrando agora. Esse ano temos do Acre. Temos do Acre, esse ano temos uma pessoa do Acre. Tá? Então, nós já tivemos 6 alunos ali descendo São Paulo e Ceará, nós já tivemos 5 alunos Pernambuco e Brasília, né, da UNB, enfim. Dentro do atendimento de alunos por estado, nós já atendemos o Brasil inteiro. Tem alguns estados que a gente nunca atendeu ninguém, e tem alguns que são recorrentes. Certo? Pode passar, Laura, por favor. No percentual de alunos por universidade, nós já atendemos 19 instituições de 5 regiões do Brasil. Aqui, Diego, você será contabilizado como UFSC, né? Porque, pelo que eu entendi, você é da administração da UFSC, né? Então, nós contabilizamos pelo programa. Então, 79% dos nossos alunos até hoje foram da UFSC, 3% UNB, 3% Unifesp e depois, em um percentual um pouco menor, todas essas universidades, Federal de Pernambuco, Estadual de Pernambuco, Federal e Estadual do Ceará, Federal da Bahia, Estadual do Pará, a Universidade Federal do Amazonas, do Acre, de Ouro Preto, de Minas Gerais, de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Pelotas, a Fundação Universidade Regional de Blumenau e a UDESC, que é a nossa estadual aqui de Santa Catarina. Então, essa é a nossa realidade de abrangência de alunos que a gente já teve. Nos cursos que nós já atendemos, eu não vou ler todos para vocês, mas, enfim, nós já atendemos a 79 alunos de nutrição e depois o nosso segundo é a saúde coletiva, odontologia, psicologia, serviço social, enfim, até que nós chegamos mais oceanografia, inovação farmacêutica, filosofia, que nós atendemos um aluno de cada curso. Agora, apresentando esse geral de como nós trabalhamos, nós chegamos na estrutura da nossa disciplina. Como que essa disciplina é oferecida a cada ano? Eu já expliquei para vocês que o nosso curso, ele tem entrada anual em agosto de cada ano. No nosso curso, é uma disciplina de primeiro semestre. Então, nós oferecemos a disciplina de agosto a novembro, ou agosto a dezembro, dependendo de como está estruturado o semestre, de cada ano. Ela é uma disciplina de 2 créditos, então são 8 aulas de 4 horas. São 8 encontros estendidos pelo semestre. Não é uma disciplina concentrada, nada disso. Por exemplo, neste momento, nós começamos a disciplina no dia, ela está sendo dada nas quintas-feiras à tarde, nós começamos nas primeira semana, eu acho, né, primeira semana de agosto, e vamos acabar na terceira semana de novembro.
tá? Às vezes, ela vai sendo espalhada, vocês vão entender o porquê que as aulas são assim, tem um espaço entre elas, tá? Elas são aulas síncronas, todas as aulas, então a disciplina é feita de 8 encontros de 4 horas, né, ministradas pelo Google Meet. Eu prometo para vocês que não é esta confusão, tá? Hoje nós tivemos uma confusão bastante grande, a gente não costuma ter problema para oferecer a disciplina. E a nossa primeira aula, todos os anos, na primeira ou na segunda semana de agosto, ela é uma aula aberta. Então, a primeira aula de apresentação do plano de ensino, de apresentação da disciplina, todas as questões de como a disciplina funciona, ela é uma aula aberta que faz parte da semana de acolhimento do programa de pós-graduação em nutrição. Então, ela é aberta para todos os alunos do nosso curso e aberta para quem quiser participar. A gente faz uma divulgação que espera que seja ampla, né, dentro do possível. As pessoas veem como a disciplina funciona e, a partir disso, né, se interessa, elas se matriculam. A disciplina não trabalha com aluno especial. Alunos de fora são matriculados da mesma maneira e depois são submetidos às mesmas questões que os nossos alunos são submetidos. Aqui é todo mundo igual, ela é uma disciplina regular para quem se matriculou. Quem se matriculou tem que dar conta de todas as questões da disciplina e vai ter uma nota no final que vai ser enviada para o seu programa de pós-graduação, esteja ele aonde ele estiver. Tá? Por que nós não aceitamos alunos ouvintes ou especiais ou qualquer coisa que o valha? Porque nós trabalhamos com a abordagem construtivista. Então, os nossos alunos trabalham na construção do seu próprio processo para... então quer dizer, quando eu acabar, o meu projeto vai estar pronto, toda a minha proposta vai estar pronta? Não. Porque nós não ficamos avaliando a sua proposta de doutorado de sanduíche, a não ser na atividade final, que é uma bem preliminar, para ver se você entendeu a disciplina. Não. Nós trabalhamos com reflexões semanais a respeito da aula. Então, as pessoas que querem participar da disciplina, os nossos alunos, são todos alunos regulares, eles têm uma tarefa a fazer e a entregar as nossas aulas. São sempre tarde, até às 10 horas da manhã do dia da aula. Por quê? Porque a partir das tarefas, a partir de como a turma está se comportando e entendendo e da construção de cada um, a gente vai também avaliar se precisa fazer alguma modificação na aula. Claro que a aula, o básico da aula está montado, mas a cada aula a gente vai discutindo aquilo que os nossos alunos entenderam ou não entenderam, ou como fizeram, ou reforçando algum ponto que seja mais importante. Então, por isso que nós não é uma disciplina de apoio, nem uma disciplina, como já foi chamado em alguns momentos, de uma maneira até um pouquinho ofensiva, de assessoria. Não. Nós estamos trabalhando com uma construção metodológica. Cada um dos nossos alunos de doutorado vai trabalhar e entender minimamente o que é esse processo e como esse processo funciona, tá? Então, além da discussão do tema da aula, que depois nós vamos ver qual é o tema de cada aula, nós temos uma participação a cada semana de convidadas ou convidados apresentando as suas experiências de realização de doutorado de sanduíche no exterior. Então, todas as aulas nós temos, são 7 aulas, só a última aula que não é isso, nós temos pessoas que já fizeram a disciplina, que já passaram pela experiência e que vêm trazer a sua experiência. Então, nós temos pessoas que apresentam desde a primeira turma, pessoas que hoje estão, a partir dessa experiência no exterior. Uma pessoa perguntou se a disciplina consegue abarcar todas as, eu não estou conseguindo ler direito, todas as áreas. É que nós não trabalhamos com especificidade por área. É isso que a pessoa está perguntando, né, Mariana? Nós não
nós não trabalhamos com a especificidade do seu projeto, nós trabalhamos com a prática metodológica do trabalho em si, que serve para qualquer situação. Essa é a ideia. Nós não trabalhamos com o seu projeto, não, ela não é uma disciplina metodológica de cada um, não, é uma disciplina metodológica de preparação para esse processo. São discussões gerais, tá, que vão sendo construídas, mas no final, quando você faz o cronograma, o cronograma é si, a preparação mesmo, cada um vai fazer o seu, e no final você vai fazer uma apresentação básica da sua ideia inicial, tá? Mas nós não ficamos corrigindo nem discutindo a sua proposta. A ideia, inclusive, é que cada um viva a experiência na sala de aula e leve essa experiência de volta para discutir com o seu orientador, com a sua orientadora, com o seu grupo de apoio, com a equipe de orientação, para que isso vá sendo construído. É uma disciplina de doutorado, cada um vai construir o seu e nós não vamos interferir nessa construção. Nós respondemos perguntas, discutimos. Agora, o seu projeto, a sua questão de doutorado é sua e da sua equipe de orientação. A disciplina é um apoio para isso e, principalmente, um apoio de reflexão metodológica, partindo do princípio de que a grande maioria das pessoas que fazem um mestrado e um doutorado, a pós-graduação em estrito sensu no Brasil, as pessoas querem ser professores, a ideia é essa também, é formar pessoas que depois possam preparar outras pessoas para viverem essa experiência, tá? E a apresentação final dessa proposta preliminar, é uma apresentação super rápida, 5 minutos, tá? Dessa proposta preliminar. Então, existe um roteiro, a pessoa vai seguir o roteiro e vai refletir, ela vai construindo essa apresentação final no decorrer da disciplina. E nós não discutimos com você se o seu tema faz sentido ou não, porque essa discussão é uma discussão da sua equipe de orientação, das pessoas da sua banca, do seu programa de pós-graduação. Nós discutimos se, metodologicamente, para fazer um doutorado sanduíche, para montar um projeto para concorrer a uma bolsa, um processo competitivo, tá? O que você está se propondo a fazer faz sentido, não do ponto de vista científico, do ponto de vista metodológico. Vejam bem, este é o grande desafio. Pode passar, Laura, por favor. Então, dentro da estrutura da disciplina, nós temos, tá? Então, os 8 encontros. São 8 encontros, de 4 horas cada um. Como é que eles funcionam? A nossa primeira aula vai discutir como é que é essa disciplina, como a disciplina está estruturada, o que é o doutorado sanduíche, os objetivos, as vantagens e as limitações. Às vezes, a pessoa confunde um pouco o que é o doutorado sanduíche com cotutela ou com algumas outras questões. Não, o doutorado sanduíche ele tem objetivos bem distintos, tá? Historicamente, se você for ver, ele é algo que só existe no Brasil, desta maneira, ele só existe no Brasil e com este nome. Este é um nome dado no Brasil, que a ideia do sanduíche é você faz ele deveria chamar doutorado recheio do sanduíche, porque você faz uma parte no Brasil, que é o começo, as disciplinas, a orientação inicial, uma parte final no Brasil, que é a defesa e todas as questões, e o recheio, uma parte pequena do recheio, você faz em um outro país. Essa é a ideia, ela surgiu no Brasil em final da década de 1980. Por quê? Porque até então o Brasil investia com a formação, tinha pouquíssimos cursos de doutorado no país, e o Brasil investia muito e enviava as pessoas para fazerem doutorado pleno no exterior. As pessoas ficavam 4 anos.
Surgiu, então, esta ideia, à medida em que essas pessoas que o país investiu voltaram e começaram a ser montados programas de pós-graduação no país, se teve a ideia, não, então vamos investir de maneira mais eficiente o nosso recurso e a pessoa faz a primeira parte aqui, a pessoa vai para ter uma experiência no exterior e a pessoa volta para defender aqui. Com isso, é muito mais econômico. É claro que o que foi pensado, eu já tive a oportunidade, quando eu era aluna de doutorado, de discutir com pessoas que planejaram isso, elas pensavam que o investimento que era para fazer um doutorado pleno daria para fazer 4 doutorados sanduíche. Não é exatamente assim, porque tem algumas partes do investimento que elas são necessárias. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer doutorado pleno, você paga uma passagem para ir e uma passagem para voltar 4 anos depois. 4 pessoas que vão fazer doutorado de sanduíche são 4 passagens de ida e volta para cada uma das pessoas. E, enfim, mais várias coisas, auxílio instalação, tem várias coisas que são fixas, não é exatamente, mas é uma maneira. Tem muita diferença entre doutorado de sanduíche e cotutela, Luísa. A cotutela é um diploma, uma diplomação dupla. Tá? A cotutela, por exemplo, se eu tenho um programa de pós-graduação em nutrição aqui no Brasil e eu faço um acordo de cotutela com um programa de pós-graduação em nutrição na Austrália, nós fazemos um convênio e a pessoa começa aqui no Brasil, faz uma parte no Brasil, uma parte na Austrália, o da Austrália faz uma parte na Austrália e uma parte no Brasil, e no final a pessoa vai ter 2 diplomas ou vai ter um diploma conjunto das 2 universidades. A pessoa tem 2 orientadores, 2 responsabilidades plenas pela formação dessa pessoa. A cotutela não é algo muito usual ainda. Em algumas áreas aqui na UFSC, a gente tem há bastante tempo, como engenharia mecânica, engenharia elétrica. Ontem eu assisti, na Semana Internacional, uma pessoa da Sociologia Política, que fez com Portugal, mas, pelo que eu entendi, foi feito um convênio para o caso da pessoa. Então, é bem diferente. A cotutela é bem mais burocrático e bem mais difícil de ser feito. Não é impossível, claro que não, e a UFSC tem já faz uns 4 ou 5 anos que a UFSC tem uma legislação específica de cotutela. Mas o doutorado de sanduíche, não. O doutorado de sanduíche, você consegue alguém, o supervisor ou o orientador no exterior, que lhe receba, e a responsabilidade dessa pessoa por você é naqueles 4 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano que você está lá. A pessoa não tem a responsabilidade total pela sua tese, se a sua tese vai ser, nem se a sua tese vai ser defendida. Isso não é uma responsabilidade da pessoa que está lá. A responsabilidade da pessoa é o período que você estiver. Então, o doutorado de sanduíche, quando se vai fazer pedido, alguma coisa, é PhD internship, é um estágio de formação doutoral. Tá? É algo diferente, e tem isso, objetivos, vantagens e limitações. É algo diferenciado. A nossa segunda aula é uma discussão. Na primeira aula a gente tem um roteiro, as pessoas, cada um dos alunos vai fazer uma entrevista com alguém que já realizou um doutorado de sanduíche. Então, a partir desta experiência, traz e nós vamos discutir. As pessoas trazem experiências as mais variadas, nos mais variados países. Então, é uma discussão interessante para destacar as etapas, como as pessoas fizeram, quais as experiências, e ver que existem múltiplas experiências, as possibilidades são muitas. Então, esse é o objetivo dessa nossa segunda aula. A partir da terceira aula, a tarefa passa a ser a reflexão sobre aquele momento. Então, as definições prévias para a realização do doutorado de sanduíche. O que daí nós temos é como se fosse um estudo dirigido. Como funciona isso e aquilo? Nós temos uma série de questões, a pessoa vai refletir, vai consultar, vai se lembrar daquela entrevista que fez, vai escrever a respeito,
e vai postar no dia da aula. E assim será até a 7ª aula. A partir dessas definições prévias, como que eu escolho um supervisor? Como que eu escolho uma universidade em outro local? Como que eu vou fazer esse contato? O que eu vou pedir para essa pessoa me mandar? Tudo isso é refletido e é discutido. A 4ª aula, e lembrando que em cada uma dessas aulas tem também alguém que já fez doutorado de sanduíche que vem contar a sua experiência no final da aula. A 4ª aula é a proposta de doutorado de sanduíche integrada ao projeto de tese, porque nós chamamos muita atenção disso, tá? Porque às vezes as pessoas pensam no doutorado de sanduíche, tem a tese e tem um penduradinho que é o doutorado de sanduíche. Este penduradinho dificilmente vai receber o apoio de bolsa, tá? Isso eu já fiz, eu sou bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq, eu avalio muito projetos, eu avalio projetos na CAPES, eu avalio projetos de fundações, várias fundações pelo país, e as pessoas que avaliam os projetos, elas notam quando o projeto não está, a proposta do doutorado de sanduíche não está integrada no projeto de tese. Ela tem que fazer parte. Tanto ela tem que fazer parte que no começo, que quando a maioria das bolsas é solicitado no edital de bolsa que a pessoa já tenha defendido o seu exame de qualificação ou esteja com o exame de qualificação, com o projeto pronto para defender. Porque o doutorado de sanduíche tem que estar no projeto do exame de qualificação. Ele tem que fazer parte. Tá? E a equipe, a banca, tem que avalizar que aquele conjunto de atividades, aquele local, aquele supervisor fazem sentido para um doutorado de sanduíche. Certo? Então, é isso que nós discutimos nessa nossa 4ª aula. Na 5ª aula, nós discutimos realmente o processo de solicitação. Então, nós discutimos os diferentes editais, como eles funcionam, o que eles pedem, quais são as questões colocadas nesses editais, o que é importante as pessoas saberem para isso. A 6ª aula já são as providências preparatórias antes da partida para o doutorado de sanduíche. Tá? Então, como que eu tenho que me organizar antes de partir para o doutorado de sanduíche? E um cronograma da tese com o doutorado de sanduíche integrado. Esse é um grande desafio, tá? A maioria dos regimentos das universidades, dos programas de pós-graduação e dos editais de bolsa, eles solicitam que o retorno de um doutorado de sanduíche tem que ser, no mínimo, 6 meses antes da data prevista da defesa da pessoa, a defesa regimental, os 48 meses. Então, isso coloca uma necessidade de você ter um cronograma bem planejado. E daí tem a época também que saem os editais, enfim. Né? Então, a ideia é nós discutirmos essas providências preparatórias, tanto as providências pessoais quanto as profissionais, e discutirmos esse cronograma da tese. Nós, a turma que está esse ano, nós já fizemos essa aula quinta-feira passada. A 7ª aula já é uma discussão aproveitando a experiência do doutorado de sanduíche. A 6ª, a 7ª e a 8ª aulas, cada um já começa a pensar a sua experiência, especificamente a sua experiência. Então, se você está construindo a proposta, você já fez, já viu como faz a busca, já fez essa busca, já está... Então, você já tem, eu gostaria de ir para tal lugar. Então, a ideia é que você procure saber informações culturais, históricas, sobre esse país, essa cidade, esse local para onde você quer ir, e pense nos principais desafios que você tem que superar para ir para esse lugar. Por exemplo, eu quero ir para o Canadá. Qualquer lugar do Canadá, você vai ter 6 meses de neve por ano.
qualquer lugar não, Vancouver não é assim, mas a maioria das cidades do Canadá, digamos. Então, se eu tenho esse desafio me serve, eu posso viver esse desafio, eu estou disposta a isso, tá? E daí, como nós somos da nutrição e como nós achamos que a comida é determinante na cultura de qualquer pessoa, o primeiro identificador cultural que se tem é o idioma. Se você está em algum lugar e você vê alguém falando o seu idioma, ou até, se você está, por exemplo, aqui dentro do Brasil, você vê alguém falando o seu sotaque, você vai se aproximar. É o primeiro identificador cultural. E o segundo identificador cultural, vários estudos demonstram isso, é a comida. Então, a ideia é que você compartilhe, nesse momento compartilhando virtualmente, porque na UFSC nós ainda não temos muitos espaços onde a gente possa fazer a aula presencial e virtual ao mesmo tempo. Então, a gente compartilha, você vai atrás de uma receita típica, vai tentar fazer esta receita típica para nós compartilharmos e discutirmos na aula. Quando a gente dava aula presencial, cada um trazia, esse era o grande festa de comida. Tá? E a 8ª aula é a apresentação da proposta preliminar do doutorado de sanduíche. Desde que as turmas ficaram maiores, nós não fazemos, nem todo mundo apresenta, nós fazemos uma seleção, uma pré-seleção de 6 pessoas, as melhores propostas, as que mais atenderam ao roteiro, elas vão apresentar, e as propostas que não, mas todas as propostas recebem uma avaliação. Todo mundo recebe um retorno. Tá? E isso é como se fosse a nossa prova final, tá? Para ver se as pessoas entenderam, se as pessoas viveram realmente a experiência da disciplina e se elas estão minimamente preparadas para viver a experiência do doutorado de sanduíche, para concorrer a um edital, de uma bolsa, enfim. Essa é a ideia. Alguém teria alguma questão com relação à estrutura da disciplina? O doutorado de sanduíche pode virar uma cotutela? Luísa, é difícil porque, assim, por exemplo, uma aluna que eu oriento, que voltou recentemente da Austrália, ela estava lá, foi convidada a ficar mais tempo, eu disse, sim, você poderia ficar se fosse uma cotutela, senão você tem que prestar contas para CAPES. E ela foi ver, e lá eles só aceitam cotutela se você fechar, por exemplo, o convênio no primeiro ano. Tá? Então, o doutorado de sanduíche pode virar uma cotutela? Eventualmente pode acontecer, mas a maioria dos locais, a cotutela, às vezes as pessoas vão fazer já no esquema de cotutela. Elas vão com uma bolsa de doutorado de sanduíche porque elas já têm uma cotutela. Mas é difícil depois que você está lá, porque normalmente, quando você vai, o seu trabalho já está mais adiantado. Você já defendeu o exame de qualificação. E eu entendo, eu não aceitaria fazer uma cotutela de alguém que chega aqui e que já está com tudo pronto. Porque eu vou ter que assinar embaixo de coisas, né, passos e decisões que eu não participei. Então, eu acho que é isso que as universidades pensam. Mas isso não é para todos os locais, nem para todas as áreas. Isso teria que se informar. Tá? Mas nós já tivemos alunos que já tinham a cotutela em negociação, ou a cotutela garantida, e vieram fazer a disciplina, porque iriam fazer, dentro do esquema de cotutela, a bolsa, iriam concorrer à bolsa de doutorado de sanduíche, e foi assim que fizeram. Uma pessoa até respondeu, né, Mariana, que conseguiu para a França e fez alguma coisa dentro do esquema de cotutela. Então, isso acontece. Mas a pessoa já saiu daqui dentro do acordo de cotutela. É diferente. Certo? Então, alguém teria alguma questão? Não, não existe bolsa nacional para cotutela. Não. Eventualmente, dependendo do edital de projeto, talvez algum edital de projeto, por exemplo, esses da CAPES, que são
O CAPES Cofecub, eu não sei se ainda mantém isso, com a França, ele tinha algumas possibilidades. Não dizia que era cotutela, mas ele tinha, no projeto grande, ele já dava algumas bolsas de mobilidade de doutorandos, que daí ela pode ser, mas bolsa de cotutela não existe. Pelo menos eu não conheço. Talvez alguma fundação estadual possa ter, mas eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E são bolsas de mobilidade de doutorando. E daí pode ser cotutela ou não, que daí seria o doutorado de sanduíche. Certo? Então, pode passar, Laura, por favor. Agora nós vamos comentar com vocês, tá? Todas essas são falas dos nossos alunos, dessas 10 turmas, certo? Que nós temos, então, dentro da avaliação, os nossos alunos, eles fazem uma autoavaliação no final da disciplina, nós trabalhamos com método construtivista, nós temos autoavaliação, vale 1 ponto na nota, temos a avaliação da disciplina também no final, e temos esse questionário que algumas pessoas responderam, não foram muitos, mas algumas pessoas responderam, e temos, para a nossa felicidade, pessoas ex-alunos que compartilham conosco quando conseguem a bolsa, quando conseguem ir, eles compartilham, mandam mensagem para a gente, agradecendo, explicando que deu certo, tudo isso. Vários desses alunos que são de outros cursos que não a nutrição já vieram para apresentar para nós também, quando tinham disponibilidade. Enfim, fica um certo vínculo que, às vezes, ele tem alguns retornos. Então, para essas 10 turmas, para esta apresentação, nós fizemos um compilado, foi até bom, fizemos um retroceder de 11 anos, fizemos um compilado para ver as principais questões que os alunos levantam. Então, uma das questões que os alunos levantam, que é muito importante, que nós falamos já com vocês, é a ligação entre o doutorado sanduíche e a proposta de tese. Então, o que a gente já recebeu como retorno? Compreensão da interligação entre o doutorado sanduíche e a minha proposta de tese. Inicialmente, subestimei a integração entre ambas as etapas, mas ao longo do curso, percebi a importância de consolidar essa conexão. Esforcei-me, portanto, para fortalecer essa relação, reconhecendo que o período de intercâmbio é parte integrante da minha trajetória acadêmica e, por conseguinte, da minha proposta de tese. Depois eu respondo, eu vi que veio uma pergunta ali, eu respondo assim que eu finalizar essa parte, tá? A disciplina é, sem dúvida, fundamental para a formação de qualquer profissional que esteja voltado para o âmbito da pesquisa, pois transcende a preparação para o doutorado de sanduíche e aborda diferentes aspectos da vida acadêmica e partilha das experiências de vida de egressos nesse processo. Nós tivemos uma questão aqui, Mariana, eu acho, enquanto eu estava falando. Sim, Rosana. A Mariana, acho que, vê se eu entendi corretamente, Mariana, você está prevendo o início do doutorado sanduíche para setembro ou outubro de 2025 e a tua defesa, o prazo é junho de 2026. Então, tu queres saber se é possível fazer o sanduíche ou se ficaria muito complicado de se concretizar. É isso? Porque tem que voltar 6 meses antes, né? Isso sim. É que a Carla, que eu estou aqui junto com a Mariana, prevendo esse edital que acabou de ser lançado para 2026. Ele não... para 2025. 2025, desculpa. 2025. Não daria, porque se você vai em setembro, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E você tem que defender 4 meses, professora, que tem lá um... tá. Se você for um doutorado de sanduíche de 4 meses, você ainda consegue voltar com os 6 meses exatos. Se tu for em setembro de 25 e voltar daí em janeiro, dá tempo, né? Ok. Porque daí tu defende até junho. Teria que ver ali as datas certinho para ver se fecha, né? Teria que ver as datas certinho, se isso fecha no regimento do seu programa. Ok, obrigada. Certo? Então, o primeiro ponto é esse, o ponto da ligação entre a proposta do doutorado de sanduíche e o projeto de tese. Ele tem que fazer parte.
Ele não pode ser um pendurado, um adendo, ele tem que ser realmente parte. Pode passar, Laura, por favor. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Isso de fazer parte do processo? Porque isso, qualquer pessoa que for fazer a avaliação, ela vai notar isso. Se você coloca alguma coisa só para ir no doutorado sanduíche, e dificilmente esse tipo de proposta é aprovado. Outro ponto da avaliação dos alunos é o aprofundamento metodológico. Apontamento sobre pesquisas comparativas e coleta de dados não serem garantia para conseguir uma aprovação nos editais. Isso é uma coisa que a gente discute muito, porque as pessoas acham que metodologicamente só vai fazer sentido se eu for coletar dados em outro país ou se eu for fazer uma análise comparativa, quando isso é muito difícil de ser feito em uma tese. Muito difícil. A maioria dos casos onde as pessoas preveem isso, as propostas são superficiais e elas não se justificam. Porque a análise comparativa entre dois países tem que ser um tema que faça sentido e tem que ter muito sentido para fazer essa comparação. Senão, não é porque Portugal é diferente daqui que vale a pena comparar alguma coisa Portugal e aqui. Não. Na sua base teórica, isso tem que fazer sentido. E, às vezes, as pessoas não entendem isso e acham que, metodologicamente, só porque eu estou me propondo e coletar dados em outro país, normalmente é muito difícil. Dados de pessoas, porque coleta de dados é algo complexo, né? Então, comitê de ética, uma série de coisas. Então, essa discussão do aprofundamento metodológico, vários alunos se referem, puxa, eu tirei um véu, achava que tinha que fazer assim, e não. A gente discute que tem várias outras maneiras de fazer, e fazer assim não é, normalmente, é o sinal de que você não está sabendo fazer, para quem vai julgar. Eu refleti muito sobre metodologia científica a partir das discussões na disciplina. A gente discute metodologia científica o tempo inteiro. Estou confiante de que habilidades adquiridas serão fundamentais para o sucesso da minha jornada no doutorado de sanduíche e na elaboração da proposta de tese. Então, nós escolhemos alguns, mas nós temos vários, a maioria dos alunos se manifesta com relação à questão da metodologia científica. Pode passar, Laura? E, nesse sentido, nós tivemos, recentemente, na turma do ano passado, 2 alunos, um que era da física e um que era da ciência da informação, que eles levantaram questões muito interessantes. Eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, e eu sentia isso. Como eu fiz a turma que eu fiz, os professores, o currículo que eu fiz, dava muito valor para a metodologia científica, mas era algo que não era comum dentro das engenharias. Então, o doutorando da física destacou que refletiu muito sobre metodologia científica a partir das discussões da disciplina. Ele percebe que na física as pessoas acham que, por trabalhar com questões muito complexas e já seguirem os preceitos físicos, não precisam ter tanto cuidado com os caminhos metodológicos mais gerais. Então, ele era um aluno muito participante, ele discutia muito na sala de aula virtual, e foi muito interessante, que ele dizia, eu não entendo isso, e daí a gente discutia, outras pessoas falavam, e foi muito interessante. Não interessa se você é da física, se você é da biologia, ou se você é das ciências sociais, metodologia científica serve para todos. A Carolina está perguntando se tem que ter o processo de comitê de ética finalizado. Carolina, na maioria das vezes, quando você vai, você já coletou dado no Brasil. Tá? E se você, por acaso, pretende coletar dados em outro país, tem que passar no comitê de ética do outro país. Tá? Então, normalmente, aqui você já tem que ter finalizado, porque você já coletou. E um doutorando em ciências da informação, que é engenheiro, concordou que nas ciências exatas eles acham que não precisa tanto. Eu não sei se tem alguém aqui que seja das ciências exatas que gostaria de comentar isso. É algo que tem sido bem recorrente na disciplina.
Tá, pode passar, Laura. O próximo slide. Alunos levantam que esse processo, ele afina a compreensão do processo de ser doutor. A disciplina é, sem dúvida, fundamental para a formação de qualquer profissional que esteja voltado para o âmbito da pesquisa. E, não, isso aqui já foi, aqui nós nos enganamos. Ficou junto. Aqui era uma outra fala, nós nos confundimos, desculpa. Era uma fala do processo, o caminho para ser doutor. E ela afina a compreensão, porque a gente discute muito isso. Inclusive, por abordarmos o método construtivista, nós discutimos muito isso, como você sendo uma pessoa em formação de doutor, como que você se responsabiliza pela sua própria formação e pelo seu caminho. E ser uma disciplina democrática, por ser acessível ao Brasil todo, né, sendo um aspecto muito importante. Isso, desde que nós começamos a abrir em 2020, vem sendo muito comentado pelos nossos alunos, tá? Eles agradecem que a UFSC possa disponibilizar isso, porque nós estamos compartilhando, né, conhecimento, informação, esse processo de formação. Pode passar o próximo, Laura, por favor. Este é um ponto que praticamente todos os nossos alunos falam, que descortina a realidade do doutorado de sanduíche, então proporciona reflexões aprofundadas sobre essa possibilidade de estudar fora, traz a realidade do sanduíche. Eu estava muito iludida, achando que já seria aceita na primeira tentativa, e que tudo seriam flores. Agora já tenho uma maior consciência das dificuldades que podem estar por vir. A nossa ideia não é desanimar ninguém, mas a nossa ideia é tentar, na medida do possível, que as pessoas estejam bem preparadas para os desafios. Mudou completamente a minha visão sobre o doutorado de sanduíche. Eu estava com uma ideia muito fantasiosa do doutorado de sanduíche. Esta questão de estudar no exterior parece tudo tão florido, né? Todo mundo faz flores, vocês vejam que se repete isso. Às vezes as pessoas têm uma fantasia com relação ao estudar fora, tá? E a nossa ideia não é desanimar nem dizer que vai ser horroroso, não. É mostrar que existe uma realidade, tem como fazer e tem desafios, como tudo que a gente passa na vida. Não é porque você vai estar lá que você vai ser diferente ou que o mundo vai ser diferente. Não. Então, é uma questão de maturidade, que também tem a ver com aquele processo de formar um doutor. Não sei se alguém gostaria de manifestar alguma questão aqui, com relação a isso. Luciana, só para complementar, o que a gente percebe, assim, até tanto na disciplina quanto com colegas, é que às vezes as pessoas têm esse desejo, acham interessante a ideia, acham legal, né? Mas as coisas ainda estão um pouco no campo do teórico, do plano, né? E a disciplina tem esse papel de concretizar um pouco mais isso, né? Trazer esse abstrato. Trazer o abstrato para o real, né? Então, como é que você precisa se organizar para conseguir, né? Tudo que você precisa pensar dentro da sua tese, e também nas últimas aulas na sua vida, né? Mas a disciplina tem um foco maior no contexto da tese. O que você precisa fazer para realmente concretizar isso e conseguir ir? Porque o que a gente percebe também, até ali no próprio programa de nutrição, é que as pessoas, quando lança o edital, as pessoas percebem que não vai dar tempo, não vão conseguir concorrer à bolsa e daí não conseguem ir, né? Isso acontece com alguma frequência. Então, a disciplina tem esse papel de realmente organizar as coisas e o doutorado sanduíche não ser algo tão abstrato, né, mais para as pessoas e realmente conseguir ir para outro país, né? Mariana, acho interessante isso, porque parece que tem pessoas que ele só se torna real quando o edital é lançado, mas quando o edital é lançado já não dá mais tempo. Na maioria das vezes, Luísa, nós oferecemos uma vez por ano a disciplina, tá? Nós não temos a disciplina 2 vezes no semestre. Nós não temos essa disponibilidade.
né? A disciplina é oferecida em agosto de cada ano, tá? E ela coloca as pessoas nessa realidade, que quando o edital é lançado, são vários editais, e eles podem ser lançados a qualquer momento. Agora, quando o edital é lançado, na maioria das vezes, já não dá mais tempo de fazer todo o processo. Então, realmente, e infelizmente, por exemplo, quando é o edital CAPES-PDSE, que é o Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior, da CAPES, é uma bolsa, no mínimo, para cada programa de pós-graduação no Brasil. Todos os anos sobram bolsas, e sobram muitas bolsas. Tá? Tanto que, assim, programas de pós-graduação que selecionam mais de uma pessoa, aqui na UFSC, toda a vida, se você seleciona mais de uma pessoa, você registra as duas, e vão 2 ou 3 do mesmo programa, porque tem programas que nunca vai ninguém. Sobra muita bolsa. Ah, isso quer dizer que é fácil e que qualquer proposta vai passar? Não. Sobra muita bolsa justamente porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas não têm um projeto consistente, as pessoas não têm proficiência no idioma, as pessoas não procuraram adequadamente o supervisor no exterior, as pessoas não têm como justificar aquele supervisor, enfim. Existe um caminho, e é isso que a disciplina tenta fazer. Descortinar essa realidade do doutorado de sanduíche. E outra coisa que a disciplina, ela atua na elaboração dessa proposta de doutorado de sanduíche. A gente discute como fazer. Então, a disciplina me auxiliou muito a pensar com clareza sobre a proposta que iria submeter. Neste caso, foi uma pessoa que entrou em contato depois, que está fazendo doutorado de sanduíche na Fundação Fulbright, nos Estados Unidos. Assim como situou de que forma o meu projeto deveria dialogar com a escolha da universidade e o supervisor no exterior. Essa é uma outra pessoa que ela entrou em contato conosco, ela fez a disciplina, ela estava no final do doutorado quando ela fez a disciplina, e ela está agora fazendo um pós-doutorado. E ela disse que escreveu 2 projetos do CNPq e só lembrava das suas palavras, das minhas palavras no caso. O avaliador precisa encontrar dentro do projeto os próprios elementos para justificar o financiamento. Resultado, conseguimos os 2 projetos. Ela conseguiu um e ela está lá. Então, tem questões, a gente fica muito contente das pessoas, de poder fazer um pouquinho de diferença na vida das pessoas, que é isso. Você conseguir ter essa questão, a pessoa não conseguiu fazer o doutorado de sanduíche, porque não era a sua hora, enfim, mas a pessoa foi e conseguiu em seguida e está fazendo um pós-doutorado no exterior. Multiplicação de informações a respeito do doutorado de sanduíche, as reflexões trazidas pela disciplina foram discutidas com a orientadora e as informações repassadas com colegas do programa de pós-graduação. Muita gente diz isso porque nós sugerimos isso. A gente pede que as pessoas façam isso. A disciplina ajudou também os meus colegas do núcleo. Pude repassar muitas coisas. A Grace Capelari, que está aqui e que está, olha que bom, tudo bom, Grace? Eu não tinha visto que você tinha entrado, né? Depois, então, se a Grace se dispuser, ela pode falar da sua experiência. Um pouco da sua fala está aqui, mas a Grace, que está fazendo o seu pós-doutorado na Dinamarca, recebeu a chamada e veio aqui participar. Tá? Uma questão também que as pessoas é a abordagem construtivista. As pessoas dizem, essa fala, ela sintetiza o que a gente busca com isso. Foram várias horas de dedicação, como outro colega falou, terminava a aula e a gente estava pensativo. Esta é a ideia do construtivismo, né? É fazer com que as pessoas vivam aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo aprendido. E daí, como uma avaliação final, esta é uma pessoa que foi da nossa primeira turma, hoje é nossa colega professora, e ela teve uma experiência bastante árdua durante o doutorado de sanduíche, e a pessoa levanta assim,
que durante o doutorado sanduíche tive contato com outros pesquisadores brasileiros e muitos relataram suas dificuldades com os preparativos, com a chegada no local, desconhecimento sobre questões culturais ou de funcionamento do estágio, com consequências negativas para a sua saúde mental e desenvolvimento do estágio, que eu não tive, pois a disciplina me preparou. Essa pessoa ela achou até estranho quando ela foi no encontro de alunos doutorandos brasileiros na região onde ela estava, nos Estados Unidos, achou estranho que as pessoas diziam que estavam estressadíssimas, que tinham entrado em crise, porque as pessoas não tinham se preparado adequadamente. Ela disse, não, eu tive uma disciplina que me preparou, eu sabia o que me esperava. Os relatos de experiência na disciplina demonstram que as experiências são diversas, pontos positivos e negativos de cada trajetória, mas que sempre vale a pena. Então, isso nos ajuda a entender que temos que construir os nossos próprios caminhos e que sempre vamos conseguir ter aprendizados e contribuição para a nossa tese. Porque é isso, a disciplina não é para, afagar a cabeça de cada um e dizer, ai, você vai conseguir, ou ai, o mundo vai ser muito querido com você, porque o mundo não é muito querido com ninguém, a gente está aqui na vida, nem é uma tragédia, nem é uma maravilha, é um equilíbrio. Então, não é o mundo que tem que prover as condições para você ir e para você ser bem-sucedido. É mais um desafio na sua vida. E também considero que pude me dedicar de forma concentrada e específica à minha tese, bem como explicar para as outras pessoas em outros idiomas, estudando mais os métodos e objetos de pesquisa, melhorando a segurança. Tá? Então, a partir do momento em que você chega lá e você tem que explicar em outro idioma, de outra maneira, e às vezes as pessoas não entendem, e você tem que estudar mais, você tem que se especializar mais para poder fazer sentido para outras pessoas que são de outra cultura, de outra lógica, para entenderem a tua proposta, isso reforça muito, muito o que as pessoas estão fazendo. Então, isso seria o que nós teríamos, pode passar, Laura, o que nós teríamos, e agora eu sei que nós já temos pessoas aqui que gostariam de se manifestar, não é? Então, a Grace, a Gabriela, fiquem à vontade, pessoas que já passaram por nós, o que vocês falariam para essas pessoas que estão aqui querendo saber o que é a nossa disciplina. Oi, pessoal, boa noite. Aqui já tá noite, tá? São 8h20, então eu tô em casa agora, não tô na universidade, toda bonitinha e tal. Mas eu queria falar, queria me manifestar da mesma forma. Bom, eu fui resgatar... Ai, só um pouquinho. Aí, pronto. Bom, então, eu fiz a disciplina em 2021-2, eu até fui resgatar aqui para passar exatamente a data para vocês. Isso, 2021-2, ou seja, foi durante a pandemia. Então, durante a pandemia não saíram muitos editais. Eu sempre tive o sonho de fazer o doutorado sanduíche, mas não saíram muitos editais. Mas, assim, eu aproveitei o máximo que eu podia da professora, das falas, todas as aulas que tinha exercícios, né? A gente tinha que fazer exercícios. E, na época, eu já fazia esse exercício voltado para estar na Dinamarca, que é onde eu estou hoje. E aí, isso que a professora relatou, que ela acabou de falar, que dá muita tranquilidade, e eu concordo, porque, assim, desde o começo do processo, eu acho que eu enviei mais de 50 e-mails para conseguir uma supervisora aqui, mas tudo estava dentro do esperado, né? Era esperado, assim, que isso fosse acontecer. E outra coisa que a professora fala também é a questão do visto. O meu visto saiu na quinta-feira à noite, e eu viajava no sábado. Mas eu sabia que ia chegar, então, de certa forma, eu estava, ok, tudo bem, vai chegar, sabe? Mas antes disso, é importante falar, assim, que a gente submeteu 2 projetos para o CNPq com esse conhecimento, e eu lembro muito do que a professora falava, da questão da análise, né, que os revisores, eles deviam encontrar no nosso próprio projeto elementos que fundamentassem, que justificassem esse financiamento.
Então, sempre que nós fomos escrever o projeto, eu escrevi um projeto do CNPq, uma chamada que abriu para recém-doutor, então para recém-doutor até 10 anos de formação do doutorado, e eu sempre tinha muito isso em mente, tá? O que ele vai olhar? Quais são os elementos? E aí, sempre buscando alinhar, assim, o que eu queria estudar, quais eram as proximidades. Então, hoje eu estou num grupo que pesquisa ciência e tecnologia, no Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e eles são especialistas no desenvolvimento de modelos preditivos. Então, a minha proposta, eu coletei dados no Brasil, né, a professora já tinha isso, passou no Comitê de Ética do Brasil, coletei dados do Brasil. Então, o meu objetivo de vir para cá, é justamente aprofundar no desenvolvimento desses modelos. Então, não estou propondo coleta de dados, não estou propondo isso, eu estou propondo aprofundar. Então, foi isso que me auxiliou, e é importante dizer, assim, que o resultado não é de um dia para o outro, sabe, professora? Eu acho que talvez se não der certo, e até uma pontinha de esperança aí para os doutorandos que me escutem, talvez se não der certo agora no doutorado, mas esse conhecimento ele pode ser replicado depois e vai dar certo em algum momento. Vocês vão aproveitar o que vocês estão tendo na disciplina. Então, acho que era isso, não queria me estender muito. Professora, se tiver algum ponto específico que gostaria que eu abordasse, também pode puxar. Certo. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Grace? Não sei se a Mariana quer comentar alguma coisa, pedir para a Grace alguma questão. Não, Grace, eu só agradeço pelo teu relato, muito legal, a gente fica muito feliz, né, muito gratificante ver esses relatos de vocês, acho que é muito, muito interessante, assim. Obrigada. Porque para nós, gente, é uma realização você ver que você consegue fazer alguma diferença. Eu acredito muito no Rubem Alves, né? O Rubem Alves já morreu, é um psicanalista, né? Pedagogo brasileiro, e o Rubem Alves dizia que ser professor para ele era lançar a semente das mais altas esperanças. E para mim, ser professor é isso, lançar a semente das mais altas esperanças. Então, você é professor, você lança, você dá o teu melhor sempre, né? Eu estou aposentada há 7 anos e continuo aqui tentando fazer a diferença, e é muito gratificante, é muito bom quando você vê que isso acontece, né? Que as pessoas conseguem aproveitar e conseguem reproduzir no mundo aquilo que a gente conseguiu, aquele pouquinho que a gente conseguiu plantar aqui. Muito obrigada, Grace. A gente tem a participação de ex-alunos sempre na disciplina, né? Como a professora Rossana falou na apresentação. E ano passado a gente teve a oportunidade de receber um aluno que não era da nutrição, porque normalmente a gente recebe alunos da nutrição, né, do PPGN, e ele foi para Nova Zelândia, então ele contou a experiência dele, ele era um recém-aluno da disciplina, e ele entrou em contato com a professora Rossana, agradecendo e passando a experiência dele, e a gente convidou ele para participar da disciplina, e foi muito legal, muito interessante. Ter também a experiência de outras áreas, né? Então, vocês aí vamos ficar com o contato da Grace, e para o ano que vem a gente chamar a Grace para Grace participar da disciplina. Para vir participar conosco. Seria muito legal. Eu só quero falar outra coisa, assim, que a gente não pode ter aquela síndrome do impostor, sabe? Que a gente tem um pouco disso de países em desenvolvimento, assim. Porque quando você está aqui, você vê que a gente discute do mesmo nível, sabe? A gente está em mesas que a nossa formação no Brasil é ótima, a nossa pós-graduação é muito boa, olha o nível das aulas que a gente está tendo, essa disciplina é um exemplo disso. Então, acho que a gente tem que se empoderar desse conhecimento e não se colocar, eu venho lá, não sei, sabe? Acho que isso já passou o tempo. Ah, sim. A disciplina, em momento algum, eu falei alguma coisa para vocês para estipular isso. Eu acho que isso não faz sentido. Não faz sentido. Né? Ninguém é melhor nem pior do que o outro. E todo mundo... E o único título, gente, que é aceito no mundo inteiro é o título de doutor. O título de doutor é igual no mundo inteiro. Porque títulos profissionais de trabalho... as pessoas não conseguem. Qualquer lugar que você vá, você tem que validar. Agora, o título de doutor é igual no mundo inteiro. Mariana,
Jó, né, que Sim. levantou a mão. Sim, eu queria fazer uma pergunta para a Grace. Ela falou da questão dos 50 e-mails que ela enviou, né, para um pesquisador externo. Como esse processo ele ocorreu? Como você fez uma seleção desses pesquisadores? E assim, você falou, já dá aquela angústia, né, de não ter respostas. Então, como você poderia nos animar referente a isso? Isso é só um minutinho, Grace. Isso é um dos pontos. Isso é a terceira aula da disciplina, Mariana. A gente discute tudo isso, né? Fala, Grace. Sim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de resiliência para o não, sabe? Por exemplo, assim, ao receber um não, essa universidade está me perdendo, esse professor está me perdendo, sabe? E vamos para o próximo. Mas, sim, Mariana, primeiro eu fiz uma lista eu já sabia a cidade que eu queria vir. A gente tem uma política aqui em casa, né, de sempre achar espaços, cidades que seja bom para ambos. Eu acho que a vida profissional e a vida pessoal, ela anda junto, sabe? Então, essa é a nossa política. E aí, a partir disso, sabendo a cidade, sabendo a universidade, eu comecei a pesquisar pelo perfil dos professores e o que eu queria desenvolver, qual deles mais se ajustava. E aí, comecei a mandar e-mails. Foram muitos nãos, até que, felizmente, veio um sim. Aí, nós fizemos algumas reuniões online para alinhar. Mas é um processo de tentativa e erro, sabe? Não tem uma receita de bolo, assim. Tem mesmo que identificar quais são os pesquisadores que se alinham com o que você tem intenção de desenvolver, e isso pode ser tanto no referencial teórico, ou pode ser na tua temática de pesquisa. No meu caso aqui, na minha teoria, né? Na minha método. Eles estão me auxiliando no método, não no tema em si, né? Isso, exatamente. Então, isso você pode também definir. Sei lá, eu quero me aprofundar em métodos mistos, eu quero me aprofundar em pesquisa quant, em pesquisa quali, ou eu quero me aprofundar na temática de alimentos ultraprocessados, sabe? Acho que isso é importante ter, porque é difícil um professor que aborde todas essas áreas, sabe? Eu estou pesquisando quedas e eles trabalham muito com doenças crônicas. Então, mas o método deles é muito bom. Então, acho que isso é importante ter claro também. Até porque você precisa que a pessoa queira te receber, né? Isso é uma das coisas, a gente discute muito isso. Você tem que ser interessante para os dois lados. Senão, como é que eu vou, como a gente fala popularmente, vender o meu peixe para a pessoa querer me receber? Né? Então, isso é algo bem importante. Certo? Nossa, Grace, muito obrigada. Os pesquisadores jovens, eles são mais receptivos, mas, às vezes, os pesquisadores jovens, eles não têm a estabilidade na universidade que possam receber. Então, é algo que não é uma regra, né? Vamos ver, então, eu acho que nós tínhamos a outra pessoa que já foi da nossa disciplina, que queria se manifestar. É a Gabriela, né? A Gabriela, ela vai agora em novembro, né, Gabriela? Fala, Gabriela. Isso mesmo. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Mariana. Quando eu vi o e-mail, eu falei, não posso perder essa aula, tenho que ir lá, pelo menos para ajudar de alguma forma. Eu não imaginei que teriam os alunos novos, mas é legal. Tudo que a senhora expôs é exatamente o resumo do que foram os nossos 8 encontros no ano passado. Eu fiz a disciplina na turma grande, era realmente, acredito que para vocês, né, tanto para a professora Rosana como para a Mariana, enlouquecedor, assim, quando eu vi aquele número de alunos, eu pensei, nossa, como vai ser isso? Foi um desafio louco, assim, imenso. Mas deu tudo certo, acho, né, na minha avaliação, perfeito, foi muito bom. E tudo que a senhora colocou agora, nesse resumo dos depoimentos dos outros colegas, é exatamente isso, vai abrindo o véu, vai desvendando, né, a gente vai vendo que o sonho é maior, ou é tudo mais florido, e vai colocando o nosso pé no chão. Opa, coloca o pé no chão. No meu laboratório, na UFPEL, hoje eu estou na casa do meu sogro,
estou no meio da mudança, porque semana que vem a gente vai fazer o visto e provavelmente na primeira semana de novembro a gente vai para os Estados Unidos. Então, eu estou no meio do turbilhão agora, final de embarcar, né? Mas no meu laboratório, meu não, né? No nosso laboratório, na UFPEL, eu tenho uma colega que não conseguiu. Ela tentou 4 vezes e por N motivos ela não conseguiu. E quando eu fiz a disciplina semestre passado, mentira, retrasado, né? O semestre passado foi o 23/2. O ano passado, né? Isso, no ano passado, no último semestre do ano passado. Eu convidei ela para fazer a disciplina, ela falou, é maior besteira essa disciplina. E eu respeitei, eu pensei, nossa, a pessoa já está tão chateada, né, de não ter conseguido, por N motivos, vou respeitar. E tudo que eu ia formulando e com as aulas, a gente realmente fica pensando muito depois das aulas. Eu fui construindo com a minha orientadora. E ela me dizia tal coisa, eu dizia, não, a professora Rossana falou isso, isso, isso. E é bem, a sua voz entra na nossa mente, eu fico assim, não, eu tenho que justificar que a pessoa que for ler tem que entender que eu quero isso, porque senão eu não vou conseguir. E eu dizia isso para minha professora Carla, aqui da UFPEL. E ela dizia, será, Gabi? Eu sim, prof, confia que a professora Rossana ajuda muitos alunos. E assim a gente foi construindo. Claro que cada um tem seus desafios pessoais, né? Uns têm maior dificuldade em algum ponto, outros em outros pontos. Como a Grace colocou, eu também acabei escolhendo os Estados Unidos muito devido ao meu marido, né? A gente pesou, ele queria, eu não queria tanto, eu queria Europa, mas daí a gente conseguiu. A gente discute muito isso, né? Que você tem que fazer equilíbrio entre o profissional e o pessoal para dar certo. Para dar certo e conseguir realmente os professores lá para me receber. Eu consegui 2 professores na Universidade do Kansas, em Manhattan. Então, foi muito bom, muito especial ter essa disciplina. E ainda é uma disciplina que não conta pontos para o nosso PPG. A nossa coordenadora, a hora que viu, fui eu e uma outra menina, Cecília, que fizemos a disciplina. E a Cecília pediu aproveitamento. E daí a coordenadora veio conversar comigo, Gabi, não tem como aproveitar, é uma disciplina que a gente não aproveita, que, né, não tem na nossa grade. Aí eu falei, professora, só pela disciplina, para mim já está muito, muito bem aproveitado, porque são 2 créditos, né, professora Rossana? 2 créditos. Eu falei, eu não preciso desses 2 créditos, está ótimo, está maravilhoso. Eu não fiz pelos créditos, né? E muito pois bom. Mas é estranho isso de Eles não aproveitar, porque ela é uma disciplina optativa. Todo programa tem disciplina optativa. Na UFPEL, ela ainda não, pode ser que futuramente aproveite. Não, mas não é ela. Você pode, qualquer disciplina optativa, pelo menos aqui na UFSC, você tem um conjunto de obrigatórias e um conjunto de optativas, isso, e as optativas, o seu orientador pode definir, o seu orientador diz, olha, eu acho que isso pode servir para o meu aluno e automaticamente é aproveitado. A coordenadora não aceitou. Eu nem entrei com o pedido, ela não aceitou da Cecília, daí eu pensei, não vou entrar com o pedido, depois ela falou comigo, eu faço parte do colegiado, daí eu falei, olha, professora Juliana... Porque é uma pena que não entre no seu histórico escolar. Eu falei, se vocês acham por bem não aproveitar, ok, não vou eu discutir sobre aproveitamento. Eu aproveitei a disciplina ao máximo, assim. Tenho todas as anotações de todas as aulas, às vezes a gente retorna, né, nas anotações e olha, e para mim foi maravilhoso. Ter conhecido a senhora, ter conhecido a professora Mariana, foi muito bom, só agradecer mesmo. Gabriela, muito obrigada, tá? Muito orgulhosa do seu desempenho, né? Muito obrigada pelas suas palavras e muita sorte lá. Muita sorte, muito sucesso. Com certeza é assim, né? Agora é morro abaixo. É bem mais... Né? E você sabe, os desafios vêm sempre, mas viriam aqui, viriam em qualquer lugar. Então, são desafios, né, que a vida traz para a gente. Muito bom, Gabriela. Muito bom. Muito legal. Parabéns. Muito bom por você ter vindo aqui contar para nós, tá certo? Alguém mais gostaria de se manifestar? Alguém mais gostaria de... Tem alguma dúvida, alguma questão? O contato, o nosso contato é o e-mail
institucional, Luísa? Eu vou colocar aqui no chat. Sim, o e-mail institucional. Mariana, nós temos ainda uns minutinhos. Eu acho que você poderia comentar a tua experiência de doutorado sanduíche. Durante a pandemia, né, numa realidade não tão buscada, né? Eu acho que seria interessante. A Grace até comentou, né, que ela até foi um pouquinho depois. Eu entrei no doutorado em 2018, mas o meio do meu doutorado estourou a pandemia. Então, nós ali, turmas 2018, 2019, principalmente, né, também 2020 um pouco, nós tivemos alguns percalços, né, em diversos aspectos da tese, da vida, obviamente, também da tese, mas no doutorado sanduíche, especificamente, já era uma época que estava tendo menos editais, né? A CAPES e o CNPq já não estavam lançando muitos editais já desde 2019, 2018, então já estava ali meio restrito, né? E depois, com a pandemia, se tornou um desafio daí viajar, né? Que foi o meu caso. Então, eu concorri no edital de 2020, abri um edital no final de 2020, eu concorri, daí, enfim, consegui a bolsa, só que eu ia para a Austrália, né? Eu tinha, né, o aceite lá da professora da Austrália, só que a Austrália, na pandemia, foi simplesmente o país mais restrito do ponto de vista de fronteira, né? A fronteira da Austrália abriu completamente, sei lá, acho que final de 21, começo de 22, por ali. E eu pedi a prorrogação, né, para ver se eu conseguia viajar, até que eu cheguei no limite, né? Como eu tinha que voltar 6 meses antes da defesa, eu cheguei no meu limite e cheguei também no limite da bolsa, né? Como a bolsa era de 2020, eles permitiram prorrogações por causa da pandemia, mas tem um limite, né? E eu cheguei nesse lugar e eu não conseguia viajar porque a Austrália não estava emitindo vistos ainda. Então, a CAPES deu a opção de trocar de lugar. Só que foi assim, eu precisava viajar em fevereiro e a CAPES me deu a opção de trocar de lugar dia 18 de dezembro. Então, era um período de férias. E, além disso, eu tinha, tipo, 1 mês para conseguir outra pessoa e viajar, né? E organizar a viagem, para viajar em fevereiro. E aí, a professora Rossana, ela era minha orientadora, né? Segue sendo minha supervisora no pós-doutorado. E ela me sugeriu que a gente entrasse em contato com um parceiro nosso, né? Alguém que recentemente a gente tinha começado uma parceria no Uruguai, porque o Uruguai seria um país que eu poderia viajar, não teria problema de visto, né? Porque eu teria que ir para um país onde eu não precisasse de visto, porque em 1 mês, como é que eu ia conseguir, né? E também uma pessoa bastante importante, digamos assim, na área, né? Um pesquisador que publica muito na nossa área. E eu aceitei, ela conversou com ele foi super solícito, uma pessoa, assim, maravilhosa, e conseguiu todas as documentações e tudo ali no período de férias, e a CAPES deu o ok final de janeiro e eu teria que viajar até dia 13 de fevereiro. Então, a minha história no doutorado sanduíche foi bastante conturbada, digamos assim, ainda no Brasil, porque por causa da realidade da pandemia, né? Mas eu, felizmente, graças à professora Rossana e ao professor Gaston, né? Eu sempre falo isso, eu fiz o doutorado sanduíche graças a eles, porque senão eu teria perdido a bolsa, né? Eu não teria conseguido. Que eu consegui viver a experiência que foi muito legal, assim, eu nunca tinha ido para o Uruguai, e aí a gente pensa, América Latina aqui, né, mas, assim, foi muito, 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 muito bom, assim, foi muito legal, apesar de não ter sido um choque cultural, mas, ainda assim, tem suas diferenças, suas particularidades, suas questões. Uma coisa é ir como turista, outra bem diferente é você ir morando no país, pagando conta, né? Então, acho que assim... E a realidade de outra universidade, que mesmo que seja no Uruguai, na América Latina, ainda, né, você vive a realidade de outro centro de pesquisa, assim. Então, a minha experiência no lugar foi ótima,
né? E eu passei por vários desafios ao longo aí de 2 anos, praticamente, pedindo prorrogações e não sabendo o que ia ser da minha vida no próximo semestre. Basicamente era assim, né? Passei por todas essas questões ainda no Brasil. Então, isso é um ponto positivo, assim, porque você passar perrengues no lugar é sempre muito pior, né? Porque você não está no seu país. Então, também a importância de você se organizar, e a disciplina também ajuda nisso, né? Evitar os perrengues quando você já está no estrangeiro, que daí você, né, é alguém de fora, e solucionar questões também se torna um pouco mais desafiador. Mas foi isso, assim, minha experiência. O Marcelo está perguntando como foi associar a ida da família, marido, filhos, né? Marcelo, eu, particularmente, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho marido, né? Sou casada. Mas a gente não foi junto, né? Ele ficou no Brasil, ele ficou 1 mês lá comigo. Ele não iria para a Austrália também, foi um combinado que a gente fez. E eu fui por 6 meses, né? Então eu já tinha esse teto para mim, né? Para minha realidade, para minha família, enfim. Eu queria ir só por 6 meses, não queria ficar 1 ano. Na época a CAPES tinha a possibilidade de ser 1 ano, a bolsa ainda era de, acho que de 4 ou 6 meses, não me lembro, Rosana. Até 12 meses, mas eu fiz... Era de 6 a 12. Eu fiz os 6 meses e fiquei, e aí, enfim, foi 5 meses, digamos, de distância, né? Mas sim, tem pessoas que, a Gabriela, tu vai com marido e filha, né? A gente tem algumas histórias de pessoas que vão com a família. Se tu quiser contar, Gabriela, como tá sendo aí a tua experiência de organização com filho. Marcelo, assim, a minha experiência até o momento, né? Não cheguei lá ainda, nos Estados Unidos. Mas eu vou com a minha filha, de 5 anos. Lembro muito da professora Rossana dizendo que tem os 2 meninos e que levou também os meninos. Mas não é tão tranquilo, tem que ter uma reserva financeira, tu te programa com essa reserva financeira, porque a bolsa é para o pesquisador, né, é para o aluno de doutorado, isso é importante, a professora Rossana sempre disse isso, lembrem que a bolsa é para o aluno, não para a família, vocês não vão fazer turismo. Então, eu já matriculei a minha filha lá na escola nos Estados Unidos, eles já estão esperando ela lá. Se eu não me engano, não quero te mentir, mas é $200 por mês que eu vou ter uma escola pública para a idade dela. Ainda estou feliz que consegui a escola, porque achei que não fosse conseguir. Também vou ficar só 6 meses. O meu marido é fisioterapeuta da prefeitura, aqui no Brasil. Ele vai com uma licença prêmio, então ele vai com uma licença remunerada. Senão ele também não iria, ele já tinha me dito, olha, Gabi, não tem como eu ir assim, né, passear por 6 meses. Uma coisa é passear 1 semana, 15 dias, agora 6 meses muda muito a nossa vida. Então, como ele conseguiu a licença prêmio, a ideia, eu ainda não consegui, nem ele, mas existe um centro de fisioterapia lá que ele pode fazer um possível estágio. A gente ainda está negociando esse possível estágio para ele também ter uma atividade lá, porque a gente sabe que é muito ruim ficar parado, totalmente parado. Mas sim, todas as despesas extras, além da CAPES, a gente que está bancando, a universidade, isso é um assunto delicado, né, professora Rossana e Mariana? A nossa bolsa, pelo menos agora do PDSE, é de $1.300. A Universidade do Kansas, um dos itens era o aluno tem que comprovar $1.830 por mês. Então, a universidade estava exigindo. Isso, a minha bolsa já não cobria o que a universidade estava exigindo. E cobrava 800, né? Eu não tenho que pagar para eles, mas eu tenho que comprovar que eu tenho esse dinheiro, senão eles não liberam o DS 2019, que é um documento da universidade que aceita me receber para depois eu solicitar o visto. Então, são várias as etapas. Cada dependente, eles pedem $800 por mês, por dependente. Então, é um dinheiro que tu já tem que ir te programando. Eu, em 2023, a minha mente abriu muito para isso, eu já comecei a fazer uma reserva, e também a questão do inglês, que para mim era um pouco difícil. Eu lembro que eu conversei até com a Mariana, e a Mariana, não, legal, Gabi, já está fazendo inglês, já está se dedicando a isso. Porque cada um vai saber onde dói, né, onde aperta o calo. O meu
assim, foi um desafio planejado. Eu sabia que tinha que planejar isso e planejei e deu tudo certo. Mas poderia não ter dado certo essa questão financeira. Se eu não tivesse como comprovar, eles não iam liberar o DS. Mesmo a professora me aceitando, o outro professor do centro lá do Instituto de Pesquisa me aceitando, mesmo a CAPES liberando dinheiro, imagina, a bolsa já está na nossa conta, eles já depositaram a primeira parcela. Nada disso seria possível se eu não tivesse essa reserva e o inglês melhor, né, do que eu tinha no passado. Acho que é isso. Não sei se te respondi, Marcelo, mas a minha experiência foi essa até o momento. Sim, os desafios são diferentes e a gente vê assim, especialmente os Estados Unidos, é algo muito complexo. O meu filho mais velho está nos Estados Unidos fazendo um doutorado, participou de um processo seletivo, a bolsa é de lá, só que da bolsa eles descontam o imposto de renda e as taxas da universidade. Então, o que acontece? A bolsa não paga nem o aluguel. Sabe? Então, é complexo. É complexo porque nos Estados Unidos uma bolsa, e a bolsa é paga por lá, e é uma bolsa bem melhor, digamos, do que se fosse uma bolsa daqui. Só que não adianta se você tem que pagar um monte de coisa com a bolsa. Então, cada negociação é uma, né? Cada lugar é de um jeito, cada universidade tem uma maneira de fazer. Às vezes a universidade tem um convênio com a sua universidade no Brasil e libera algumas coisas. Agora, essas questões de visto, elas são complexas mesmo. Certo? Elas são difíceis. Exatamente. Exato, e daí, assim, quando tu vai com a família, tu tem que pensar em toda essa questão de estrutura do apartamento, não dá só para dividir um quarto, como muitas vezes, né, se faz, ou um apartamento menor, você tem que ter aí um apartamento um pouquinho maior, né, então todas essas questões vão adicionando aí critérios, né, e daí cada um tem que analisar a sua realidade, né, mas é possível? Mas somente com a bolsa é complexo, porque a bolsa é somente para o aluno. A bolsa é não para o adicional, aluno. Então, realmente não dá. Então, teria que ter aí uma reserva, ou, de repente, né, o marido ou a esposa indo também trabalhando, enfim. Aí cada realidade é distinta, mas só com a bolsa realmente não fecha a conta. A conta não funciona. Alguém teria mais alguma questão? Mais algum ponto, alguma dúvida? Bom, então, nós vamos finalizando, até porque o nosso horário está, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, o nosso horário está terminando. Nós agradecemos muito as pessoas que vieram aqui, que participaram dessa atividade, tá, da Semana Internacional da UFSC. Agradecemos muito a Gabriela e a Grace, né, egressas da nossa disciplina, que vieram aqui dar os seus depoimentos. Né, eu agradeço muito a Mariana, que nos últimos 2 anos tem participado junto comigo da disciplina. Tá, porque essa, então, e quem tiver interesse, a disponibilidade, a partir de agosto do ano que vem, né, em julho, você já pode fazer contato com com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e se matricular na disciplina. Né? Normalmente, em meados de julho, as matrículas do semestre já estão abertas. Senão você vem na primeira aula, né, e participe, se matricula depois. A gente dá ainda umas 2 semanas depois da primeira aula para as pessoas se matricularem. Certo? Então, agradecemos muito, agradeço a Mariana, agradeço a Laura, né, nossa aluna atual aqui, pelo apoio. Obrigada, Laura, nesse pelo momento. Apoio. Obrigada, Rossana, obrigada a vocês também pela participação, foi ótimo. Certo, então, muito obrigada, tá, e esperamos vê-los, de repente, estarem conosco o ano que vem na disciplina. Certo? Muito obrigada.